Saudamos o povo dessa feira, na santa paz do nosso Senhor Jesus. Viemos trazer uma palavra de salvação, lembrando que o ser humano um dia veio a esse mundo e um dia sairá. Do pó veio e ao pó tornará. Mas o Espírito de Deus que o deu, e a Deus voltará, mas não necessariamente morará com Deus os que não fizerem a sua vontade. E a palavra de Deus fala no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1, fala assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. E Jonas levantou-se para fugir da face de Deus para Tarsis. E desceu a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro, para ir com eles para Tarsis, fugindo da face de Deus e da sua ordem. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para afundar. Então temeram os marinheiros, e cada um clamava ao seu Deus, mas nada funcionava. Lançaram as cargas do navio na água para o aliviarem, mas assim mesmo não adiantava. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e deitou-se e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte para ver, ou saibamos por que causa sobreveio esse grande mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declaras tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a sua? O que você faz nesse mundo? De onde você vem? Qual é a sua terra? E qual é o teu Deus? E ele disse: Eu sou hebreu, e temo ao Deus dos céus, que fez o céu e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: Por que nos fizeste isso? Pois sabiam que Jonas fugia diante da face do Senhor para não cumprir a sua ordem. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar cada vez se engrossava, cada vez mais estava para afundar o seu navio. E ele disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vou sobreviver essa grande tempestade. Entretanto os homens temeram e remavam, esforçando para que, mas não podiam levar Jonas de volta à praia. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não perecemos nós por a vida desse homem, não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, aprove todas as coisas. E levantaram Jonas e lançaram no mar, e o mar cessou a sua fúria. E temeram, pois, os homens ao Senhor, e cada um ofereceram sacrifício e fizeram voto. E Deus preparou um grande peixe para que engolisse Jonas. E por 3 dias e 3 noites Jonas esteve no ventre do peixe. E orou Jonas ao Senhor, dizendo: Deus das entranhas do peixe, ele gritava, pedindo por clamor e socorro. E gritei lá da profundeza, e o Senhor me ouviu. E então a palavra de Deus fala que esse profeta fugia diante da face de Deus. Ele não queria levar a notícia a Nínive, que seria destruída em 40 dias. E Jonas fugindo, mas Deus o alcançou com a sua mão poderosa, quase afundando o navio que ele estava. Ele confessou seu pecado e voltou, e Deus o castigou. Então Deus disse: Vai a Nínive, clama contra aquela cidade, porque eu não poderei fazer nada contra aquele povo enquanto você não falar.
a minha intenção de destruir a cidade de Nínive. E Jonas então foi e clamou contra Nínive a caminho de um dia, dizendo: 40 dias vos tem de prazo, e Deus destruirá toda a vossa cidade. E o povo se arrependeu. O rei saiu do seu trono, vestiram-se de roupa humilde, jejuaram por 3 dias e 3 noites, e clamaram a Deus. E Deus viu o arrependimento deles e salvou aquela cidade de 120 mil habitantes. Porque aquele profeta, se ele não tivesse clamado, o povo não tinha se arrependido e não tinha salvado ninguém. Mas Deus obrigou a ele a ir pregar essa palavra. Assim também eu sou obrigado a pregar a palavra da salvação, para que creiam em Jesus e se arrependam dos seus pecados, para que o sangue inocente desse povo não fique nas minhas mãos. Eu estou sem culpa, Senhor, porque eu estou falando a verdade, que esse povo precisa se arrepender. Grandes desgraças estão preparadas para esse planeta, muitas enfermidades, muitas dores estão preparados para a cidade de Cosmópolis. Mas se o povo se arrepender e clamar a Deus, a bênção virá de novo como era antigamente. O desemprego, a miséria, as drogas, cada dia aumenta mais nesse planeta, porque o povo se esqueceu de Deus. E é preciso que há alguém que pregue. E a palavra de Deus fala em Romanos 10, 6. Assim diz: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, povo, quem subirá aos céus, isto é, a trazer do alto a Cristo de novo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer a Cristo dentre os mortos? Mas o que diz a palavra que está junto a ti, na sua boca, no seu coração, é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com sua boca confessares ao Senhor Jesus, em seu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Por todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anuncia a paz, anuncia as boas novas do Evangelho de Cristo. Então é necessário que alguém pregue a palavra: arrependei-vos, pecadores, para que não pereçais no fogo do inferno. Como nos diz de Noé, o povo casava, construíam, plantavam, colhiam, até o dia que Noé entrou na arca e condenou o mundo à subversão. Assim, por 120 anos, o pregoeiro da justiça pregou para aquele povo, mas somente a família ouviu, e os outros não ouviram, não deram atenção à palavra de Deus, e pereceram nas águas do dilúvio. Jesus disse que assim será. O povo anda desapercebido, se esquecendo do seu Senhor e Salvador, porque somente Jesus é quem salva. Nenhum Deus de pedra feito por mão de homens pode salvar, nem Alá pode salvar, nem a Maria, nem o João, nem o Pedro, ninguém pode salvar, irmão. Só Jesus é o Salvador. Arrependam-se, judeus, e aceitem Jesus como Senhor e Salvador. Arrependam-se, pecadores, e abandonem seus vícios, seus luxos, suas vaidades, sua idolatria. Só Cristo é o Senhor que salva, pois só Ele é o Filho de Deus que morreu, crucificado, derramou o sangue precioso na cruz do Calvário para salvar dos nossos pecados. Somente Ele ressuscitou e está no céu. Todo o poder foi dado no céu e na terra. Só Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas é necessário que alguém que pregue. Jonas se escondeu dentro do navio para não pregar essa palavra. Jonas ficou com medo do povo de Nínive, que a fama dele era cruel e violento. Com medo da humanidade ele não pregava. Mas eu não posso ter medo da humanidade.
Eu não posso temer dizer que Deus está preparando uma grande desgraça para a cidade de Cosmópolis. Eu não posso parar de falar isso, que é verdade. As doenças vão aumentar cada dia mais, o desemprego, a miséria, porque o povo se esqueceu de Deus, adorando um Deus de pedra que não pode salvar, Cristo Jesus, o nosso Senhor. É esquecido nas igrejas, usa-se o nome dele para ganhar dinheiro. Os mercenários pregam a palavra para lucrar. Eu não vim aqui pedir doação financeira. Se alguém oferecer dinheiro, eu rejeito. A minha pregação não tem preço. Eu não prego por dinheiro. A palavra de Deus tem que ser missionada e não comercializada como eles fazem hoje. Tem que ser um missionário de Deus e não um mercador da palavra. O mercenário que mais tem nesse mundo mercadejam a palavra da salvação para ganhar lucros, para sustentar seus ministérios luxuosos. É preciso pregar a verdade crua, amarga, que coisas boas Deus não tem preparado para essa terra não, meus irmãos. Guerras, peste, fome, doença, drogas, cada dia aumenta mais. O Brasil, esse ano, aumentou em 60% o consumo da cocaína, deu no jornal ontem. Isso é mal, porque a humanidade está se refugiando nas drogas, no álcool, nos vícios, ao invés de se refugiar em Jesus, pedir socorro ao Deus da glória. Se esqueceram de Jesus. Pesquisa feita, cada brasileiro toma 7 litros de álcool por ano. Eles buscam no álcool alívio para suas dores, em vez de buscar a orientação de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Eles buscam nas drogas, buscam no álcool, no adultério, no roubo, na prostituição, nas festas rave, ao invés de buscar Jesus como o Senhor e Salvador. Esse pecado está sobre as costas do Brasil. Esse pecado terá um preço, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu não posso fazer como Jonas, se escondendo dentro do navio. Eu não posso ficar dormindo em casa calmamente enquanto o mundo está sendo destruído pelo diabo. Eu tenho que clamar contra o pecado. Eu não posso me calar, porque eu sou a luz desse mundo tenebroso, sal dessa terra insossa. Alguém tem que falar essa verdade, mesmo que isso não agrada a humanidade. Notícias boas não tem para essa cidade, para esse estado, para esse país, para esse mundo. Não tem notícias boas. Só coisas ruins está reservada pelo planeta que se esqueceu de Deus, esqueceu do seu Senhor e Salvador. Fico adorando um Deus de pedra que não pode salvar. Fico adorando Alá que não pode salvar. Fica adorando os deuses que ele inventaram. Somente Cristo Jesus, cujo peito arde o Espírito do Deus vivo. Somente Jesus é quem salva. E a humanidade está perdida porque confiavam nas mãos dos deuses que eles inventaram. Glória a Jesus. Paz do Senhor seja contigo, quem aceitou essa mensagem. Com a palavra agora, a missionária Vera Lúcia, a minha esposa, fiel serva do Senhor, que leva também a palavra do arrependimento, que vem alertar o povo, as mulheres, para abandonar o seu luxo, as suas vaidades, as roupas manchadas de carne. Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos fala no livro de Hebreus, capítulo 3, do versículo 1 em frente. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Jesus, sim, tido com muito maior glória, quanto maior a honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, qual casa somos nós, e tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como o Espírito Santo
Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provação. A palavra que fala, não endureça o seu coração quando você ouvir a voz do Senhor, para que você não se perca como lá no deserto, quando Moisés libertou o povo do Egito, e o povo desprezou aquela palavra e não pôde entrar no repouso do Senhor. E a palavra diz